Jesus, segundo escreveu Marcos capítulo 5 e o versículo 36, que diz assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temais, crê somente. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temais, crê somente. Glória a Deus por essa palavra. Meus amados e queridos irmãos, a nossa vida, ela é taxada como altos e baixos. É bem verdade que enquanto estivermos aqui na terra, somos sujeitos a passar por dificuldades, por lutas e batalhas, tanto espiritual como no mundo natural. Mas a Bíblia vai dizer e vai contar a história de algumas pessoas que teve essa vida mudada quando Jesus, depois do seu batismo em Mateus 3, e tanto como Mateus 4, quando ele sai da sua tentação, a Bíblia vai dizer que ele sai com uma missão. E todas as vezes que Jesus ele chegava em um certo lugar, que ele se deparava com pessoas que tinham certos momentos da sua vida por baixo, ele mudava a vida daquela pessoa. E uma certa feita, Jesus ele se depara com um certo homem que estava com uma certa dificuldade na sua casa. Vamos contar uma história hoje que todos vocês conhecem. Essa história por um homem chamado Jairo. E essa história, ela se depara com a nossa vida atual. Quem hoje não tem problema dentro da sua casa? Quem hoje não passa dificuldade dentro da sua casa? Mas por certo o Espírito Santo nos levará a um conceito maior. A Bíblia vai dizer que Jesus, antes de chegar em Cafarnaum, ele passa por um lugar e ele se depara com um homem, um endemoniado de Gadara. E esse homem, por certa vez, destruía tudo aquilo que estava à sua frente. E a Bíblia vai dizer que quase todos os dias, ele era amarrado por correntes. Mas nada adiantava, porque o mesmo destruía, e aqueles pedaços ali daquelas correntes ficavam em pedacinhos. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus chegou. Vou repetir, a Bíblia diz que Jesus ele chegou naquele lugar. E quando Jesus chegou, é interessante dizer que Jesus primeiro ele chega e depois ele organiza o local. Quando Jesus chegou, a Bíblia vai dizer que este homem, ele vai de encontro com Jesus. E ele vai dizer: olha, mestre, tu veio para me atormentar. E ele sabia que Jesus, algo ele ia fazer na vida daquele homem. E aquele homem sabia que ali tinha uma manada de porcos. Mas o interessante de dizer é: não foi Jesus que foi eles que veio até o encontro de Jesus, porque eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam o que Jesus poderia fazer, eles sabiam o que Jesus poderia mudar na sua vida. Então, por certo, os demônios sabiam quem foi que chegou no ambiente. A Bíblia diz que Jesus ele expulsa o demônio, a legião que estava naquele homem. E aqui no capítulo 5, versículo 36, a qual nós lemos, Jesus ele se depara com dois personagens. E esses dois personagens aqui é deparado com nós na nossa vida diária. Jairo estava com um problema dentro de casa. Já a mulher do fluxo de sangue tinha um detalhe na sua vida que há 12 anos lhe perseguia. A Bíblia vai dizer e contar a história de Jairo, que Jairo era um dos principais da sinagoga. E Jairo ele ouve que em Cafarnaum teria uma visita muito mais do que importante. A Bíblia vai dizer que Jairo ele ouve, ele sabe que Jesus está chegando em Cafarnaum. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor,
é tão verdade que, se hoje fosse o tempo que Jesus passeasse aqui na terra, sabemos que em qualquer momento, em qualquer estado da nossa vida, se sabemos que Jesus está no centro da cidade, deixaremos tudo que a gente estava fazendo para ter um encontro com Jesus. Jairo não perdeu tempo. Jairo, ele não perde a oportunidade. Jairo, ele não perde essa tão grande oportunidade de se encontrar com Jesus. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está descendo do barco, Jairo, ele já aborda Jesus dizendo: mestre, eu estou com um problema e eu não estou conseguindo fazer nada para que esse problema possa ser solucionado. A minha filha, Senhor, eu já tentei de tudo. Quem sabe já levei até médico e nada aconteceu. Já levei curandeiro e nada aconteceu. Mas eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa. Perceba-se que Jairo, ele foi de encontro com a pessoa certa. Na maioria das vezes a gente leva muitas pessoas na nossa casa. Na maioria das vezes a gente entrega o nosso problema em mão de qualquer um que não pode fazer nada para que o nosso problema seja solucionado. Mas hoje, nesta manhã, eu te apresento Jesus, que a minha Bíblia fala que para Ele não há nada impossível. Mas vem comigo, vamos comer um pouco de Bíblia aqui nesta manhã. Meus amados ouvintes da palavra do Senhor, a Bíblia diz que Jesus, ele aceita o convite de Jairo. E a minha Bíblia diz que ele vai de encontro à casa de Jairo. Mas há outro personagem a aparecer nessa história. A Bíblia diz que essa mulher, a Bíblia não dá nome a ela, mas conta a sua história. A Bíblia diz que essa mulher há 12 anos sofre de uma hemorragia. E quem sabe aquela mulher já estava fraca, porque uma pessoa que perde sangue há 12 anos e nada ela poderia mais fazer. A minha Bíblia diz, e a história conta, que ela já tinha gastado tudo, até o ponto de se encontrar com Jesus. A nossa vida só leva à guerra. A nossa vida só vive em batalhas e percas, até o ponto de a gente se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ela se encontra com Jesus. E ela vê que entre Jesus tinha uma multidão. E a fé dela foi tão grande que ela disse: olha, não preciso tocar no braço, eu não preciso tocar na mão dele, mas se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu tenho fé que a minha doença será cessada. Meus amados irmãos, às vezes a gente está como aquele paralítico que estava em um tanque chamado Betesda. Às vezes a gente fica esperando o anjo descer. A gente fica esperando que as paredes se movam. A gente fica esperando que um fogo apareça do nada, presbítero Êxodo. Mas na mesma forma, o nosso Espírito Santo está pertinho de nós, esperando que a gente possa entregar tudo aquilo que a gente está esperando na mão dele. Porque uma vez que a gente entrega, ele leva o Pai, e o Pai faz aquilo que a gente está precisando. Meus amados e queridos ouvintes da palavra do Senhor, aquela mulher só precisou de uma oportunidade. Perceba-se que o ladrão direita da cruz, ele estava esperando também só uma oportunidade, e foi a oportunidade que ele estava precisando. Nesta manhã, quem sabe você está procurando uma oportunidade para mudar de vida, e nesta manhã eu te apresento Jesus, aquele que pode fazer o que eu não posso, aquele que pode fazer o que o prefeito da cidade não faz, aquele que pode fazer aquilo que o pastor não consegue fazer, aquilo que pode fazer aquilo que os médicos não podem fazer. O nome de Jesus ele faz. Jesus está aqui para te dizer: olha, entrega toda a ansiedade nas minhas mãos e deixe que o resto eu posso fazer. Meus amados irmãos, a minha palavra aqui nesta manhã é essa: entregue aquilo que você está precisando na mão certa, na mão de Jesus. Aquela mulher teve fé, mas espera aí,
A mulher está prestes a tocar na orla de Jesus. E Jairo, onde é que fica Jairo? Jairo está levando Jesus até o caminho da sua casa. Mas o interessante dizer aqui que é no caminho até a casa de Jairo que o milagre dessa mulher acontece. Opa! Então quer dizer, Henrique, que quando eu levo Jesus até a minha casa, eu estou levando salvação para a minha residência, eu estou levando salvação para a minha vizinhança, eu estou levando cura para a minha vizinhança, eu estou levando aquilo que eu não posso fazer para a minha vizinhança. Ei, todas as vezes que a gente leva Jesus para dentro da nossa casa, antes de chegar na nossa casa, Ele vai fazendo aquilo que está ao contrário na nossa vizinhança. Henrique, você está dizendo que aquele vizinho que está me confrontando, ele pode ser salvo por aquele Jesus que a gente está levando para dentro da nossa casa. Meus amados irmãos, e a mulher foi curada. A Bíblia diz que ela toca, se sente curada e Jesus para. Perceba-se que todas as vezes que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, Jesus ele para. E quando ele para, ele começa a perguntar: alguém me tocou? Perceba-se que Jairo ele para também, porque Jairo sabe que todas as vezes que alguém toca em Jesus, que Jesus para, Jesus ele para fazer algo maior do que a gente está precisando. Jesus parou, e Jesus ele perguntou: quem me tocou? Quem sabe alguns discípulos ali falaram: mestre, a multidão te oprime, te joga para um lado e para o outro. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Ele falou: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Meus amados e queridos irmãos, perceba que a mulher usou sua fé e disse: se tão somente eu tocar, eu serei curada. Todas as vezes que Jesus parou, Ele estava perguntando quem foi que usou de tanta fé para só tocar na orla e ser curada. E a mulher estava ali, irmão, quem sabe com medo. Mas ela vendo que nada ia acontecer com ela, a Bíblia diz que ela se levanta e diz: mestre, foi eu quem te toquei. Jairo não conhecia a história daquela mulher. Os discípulos não conheciam a história daquela mulher, mas o nosso Jesus, ele conhecia. Quem sabe Jesus olhava para ela e falou: olha, há 12 anos esse negócio estava dentro de você, mas hoje pelo meu poder você foi curada. Meus amados irmãos, e Jairo aqui do lado, e alguém chegou por trás de Jairo e disse: olha, não se incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Jairo estava com um problema dentro da sua casa, e agora está vendo que o seu problema agora sube mais, ficou maior, grande, porque enquanto estava com vida alguma coisa poderia acontecer, mas agora a menina morreu. E uma vez que morreu, a experiência acabou para Jairo, para a mulher de Jairo. Mas não devemos esquecer que Jesus ele vai até a casa de Jairo. E Jesus ele vai, já deixou a mulher curada. A menina tinha 12 anos, a mulher estava sofrendo há 12 anos. Jesus marcou aquele encontro para mostrar para Jairo que ele ainda continua sendo aquele que faz todas as coisas. A Bíblia diz que ele vai até a casa de Jairo. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele se depara com muitas pessoas dentro de casa. E Jesus ele começa a ver. As pessoas começam a rir de Jesus. E ele chama Jairo e vai falar: olha, tira todo mundo de casa, porque eu não atuo em mentira. Antigamente se contratava algumas pessoas para chorar, para pessoas que estavam ali dentro do esquife, ou melhor, o caixão. Se contratava para chorar dia e noite. Mas quando Jesus chegou, a morte estava lá. Mas quando a vida que é Jesus chegou, Jesus disse: olha, eu não atuo em meu mentira, então vamos sair todo mundo. E eu quero só comigo Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe. E Jairo leva Jesus aonde está aquela menina, irmãos. O que me chama a atenção aqui é: por que Jesus só chamou Pedro, Tiago e João?
Porque os três estavam acostumados a ver o que Jesus fazia. Nem todo mundo que está ao nosso redor está pronto para ver o que Jesus vai fazer na nossa vida. É tempo, irmãos, da gente separar a amizade, não fazer acepção de pessoas, mas nem todo mundo está pronto para ver o que Jesus vai fazer na nossa vida. Perceba que quem estava dentro da casa era amigo de Jairo, era amigo de mulher de Jairo, eram pessoas que conheciam Jairo, por ele ser o principal da sinagoga, ele era muito conhecido. Mas quando Jesus chegou, disse: sai todo mundo, sai, porque eu quero, o que eu vou fazer aqui não é para muitos ver. E ele encontra aquela menina que estava ali dormindo. Quem sabe Jesus olhou para a menina, olhou para Pedro, olhou para Tiago, olhou para João, olhou para Jairo e para sua esposa e disse: olha, é muito fácil, a menina está dormindo. E a Bíblia vai dizer que ele pega na menina e fala: olha, Talita cumi, ou quer dizer, menina, levanta. Meus irmãos, percebam que foi uma coisa simples para Jesus. A menina morreu, mas só Jesus, que depois de 4 dias traz o homem de volta à vida, pode fazer isso. Só Jesus, que depois que o menino está dentro do caixão, pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Ele toca na menina e traz a menina de volta. Os curiosos estão lá do lado de fora, pronto para ver o que Jesus fez. E aquele que riu de Jesus, dizendo: o que esse homem veio fazer aqui? A menina já morreu. Agora a multidão que está do lado de fora vai ver que a menina agora que morreu está viva. Henrique explica isso, não tem como explicar, porque milagre não se explica, só se agradece. Quem sabe Jairo olhou para os vizinhos dizendo: olha, eu não te falei que se ele viesse na minha casa alguma coisa ia acontecer? Eu não falei que esse homem tem todo o poder? Meus irmãos, essa manhã, convide Jesus para dentro da sua casa. Mas Henrique, eu já perdi isso, eu já perdi aquilo, irmãos. Jó, ele tinha perdido tudo, só não perdeu a sua fé. Jairo tinha acabado de perder a filha, mas foi o próprio Jesus, no capítulo 5, versículo 36, que disse: olha, não temas, crê somente. Irmãos, o difícil não é ver o que está acontecendo. O difícil hoje é crer. Porque uma vez que a gente crê, irmãos, que Ele ainda faz, uma vez que a gente crê que Ele ainda é o mesmo, ontem, hoje, e Ele será eternamente, temos que crer que esse Deus, que esse Jesus, que antigamente fazia, Ele ainda continua sendo o mesmo que faz. Percebas que Jesus saiu daqui, e Ele saiu daqui com a mensagem poderosa que deixou ali. O que? Ele ainda continua sendo quem faz aquilo que o homem não consegue fazer. Jesus, irmãos, Ele é poderoso. Jesus ainda continua mudando a vida de muitos. E quem sabe essa manhã é a noite de você dar um passo, é a manhã de você dar um passo para Ele mudar a sua vida. Eu não sei quem é que está me ouvindo, mas eu sei que você espera uma resposta. E a resposta de Deus nessa noite, nessa manhã para você é: crê somente. Crê que Ele ainda pode reverter essa história. Mas Henrique, a minha situação é financeira, meu amigo Ageu vai dizer que dele é a prata e dele é o ouro. Jó vai dizer no capítulo 42 que o que ele faz é coisa maravilhosíssima. Entregue e faça como Pedro falou, entregue toda a ansiedade nas mãos dele. Meu irmão, é a mesma coisa de você fazer uma mala. É a mesma coisa de você encher sua mala de problemas e dizer: ó Senhor, aqui está minha ansiedade, desde que Ele sabe fazer da forma certa. Quando a tempestade estiver grande, lembre-se que no seu barco a solução que é Jesus está lá.
Às vezes na nossa tempestade, na nossa vida cristã, é difícil enxergar Jesus. Eu sei que no meio da guerra é difícil ver Jesus. Eu sei que na nossa vida diária, quando o mal nos assola, é difícil ver Jesus. Mas tem uma notícia boa aqui nesta manhã: Ele está com você, assim como Ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, o nosso Jesus, Ele não muda. Eu posso mudar, o prefeito pode mudar, o presidente pode mudar, mas o Jesus da Bíblia, Ele nunca mudou. Ele solucionou a vida de Jairo. Ele solucionou a história desta mulher. E Ele deixou sua marca aqui em Cafarnaum. Mas deixe-me falar para você nesta manhã. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei se é luto. Eu não sei se você está com algum parente lá no HGE, mas eu creio e confio no que eu prego. O mesmo Jesus que trouxe a vida dentro da casa de Jairo, o mesmo Jesus que deu a vida, a saúde para aquela mulher, é o mesmo Jesus que está indo de encontro na tua casa hoje. Devemos crer que Ele ainda faz. Há quem diga que Ele deixou de fazer. Não, irmãos, Ele não deixou de fazer o que Ele fazia, não. O que está faltando é fé. No século 21 hoje, o que está faltando é fé. E o que eu falo para você nesta manhã: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, deixe que Ele ainda continua fazendo na sua vida. Mas Henrique, eu já levei minha filha nos médicos. O médico já mandou trazer para casa para morrer. Enquanto o coração bate, enquanto o pulmão está com oxigênio, ainda há esperança para ele fazer. E depois que morrer, ele ainda continua ressuscitando, ele ainda continua dando saúde, ele ainda continua fazendo a mesma coisa, ele ainda continua dando saúde, vigor, força, ânimo, ele ainda continua mudando a história. E você ainda crê que ele pode fazer isso? Quem sabe você está igual Jairo. A multidão já está dentro da sua casa dizendo: olha, não atormente mais o mestre, porque esse problema na sua vida não tem como mais solucionar. A solução que nós precisamos, o que nós precisamos hoje, é da visita de Jesus dentro da nossa casa. A casa de Obed-edom, meus irmãos, estava uma tristeza total. Mas quando a presença de Deus chegou, tudo foi mudado. Na nossa vida, o que precisamos dentro da nossa casa é da presença do nosso Deus. Leve a presença de Deus para dentro da sua casa hoje. E o que Ele vai fazer dentro da sua casa, a sua vizinhança toda vai ver que você serve um Deus das causas impossíveis. Marque essa pregação, marque esta palavra e marque este dia, que o que Deus vai fazer na tua vida será marcado na sua vizinhança. Marque esse dia, marque este momento e marque essa palavra. Os amigos de Jairo queriam parar, mas Jesus disse: olha, Jairo, não temas, crê somente. O difícil não é ver, o difícil é crer. E nesta manhã, eu deixo um convite para você, ouvinte da palavra do Senhor, você que crê nessa palavra. Este é o momento de você dar um passo para Jesus. Eu não estou lhe apresentando um Jesus que é um passo que você vai dar, vai lhe largar amanhã. Não, Senhor. Não foste vós que escolheu Ele, foi Ele que lhe escolheu.
Não foi você que sentou no seu sofá e escolheu estar este momento conosco aqui no programa Louvor e Palavra. Não, Senhor. Foi Ele que tocou no seu coração. E nesta manhã eu quero te apresentar o Jesus das causas impossíveis. Dê um passo para Ele nesta manhã. E deixe que Ele entre dentro da sua casa. Deixe que o mais Ele vai fazer, Henrique. O maior problema ninguém consegue solucionar, irmãos. Ele é o Senhor das causas impossíveis. E eu quero saber, nesta manhã, aonde está? Nós já tivemos 2 vidas para Jesus nesta manhã. E eu quero saber aonde é que está a terceira alma. Eu estou lhe apresentando uma pessoa que sofreu, mas ele lutou, conquistou e venceu. E Paulo vai dizer que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aonde é que está a terceira alma para Jesus nesta manhã? Você que ouviu essa palavra e você sabe que a sua vida não pode ficar da forma que está. Mas Henrique, é o desemprego, Ele é o Deus das portas abertas. O que Ele abre ninguém fecha. Henrique, mas a minha vida está por algo abaixo. Mas Ele é o Deus que dá ânimo, dá vigor. Mas Henrique, a minha saúde não está boa. Ele é o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Henrique, mas ninguém dá nada por mim. Irmãos, Ele é o Deus que te coloca nos braços e diz que você é dele nesta manhã. Dê um passo para Jesus nesta manhã. Aonde é que está a terceira alma? Digite aí: eu quero reconciliar com Jesus. Eu quero dar um passo para Ele nesta manhã.